Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Hoje eu estou tendo que regravar os episódios da semana passada. E semana passada eu tive uma conversa fantástica com a minha amiga, professora Cibele Randi, que está aqui, que ela me deve essa conversa há um ano, me enrolou durante um ano para vir aqui, veio, aí de sacanagem... Deu defeito. Deu errado. Temos que regravar. Mas o assunto foi tão bom e aquilo que nós acabamos de falar, né, Cibele? Já aconteceu tanta coisa de uma semana para cá que até foi bom a gente regravar. Pois é. E eu também comentei com a Cibele na semana passada que, assim, quando nós começamos a conversar sobre esse tema, eu falei, caramba, não é o tipo de tema que eu trago no podcast. A gente sempre fala sobre carreira, sobre educação, sobre isso, sobre... Será que nós vamos falar disso? É um tema meio polêmico atualmente, e essa semana teve uma polêmica grande sobre isso, nós vamos comentar. Mas eu falei, não, eu preciso falar sobre isso porque é algo que vem me incomodando muito. Né? Vem me incomodando porque... E aí, vamos falar de machosfera, de red pill e de tudo mais. E é um tema que vem me incomodando porque eu vejo que cada vez mais pessoas estão sendo cooptadas por isso. Né? E eu tenho um filho de 17 anos que, graças a Deus, é um menino extremamente iluminado nesse sentido. Né? A gente fala que o meu filho tem tudo menos... como é que é? Masculinidade frágil? Tóxico. Não, porque frágil e tóxico. Ele é tranquilo, ele usa brinco, ele pinta a unha, mas ele tem namorada, então para ele não. E até uma característica que depois eu quero conversar. Mas, Cibele, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Você vai ter que contar essa história de novo, não vai ter jeito. Eu gostei daquela história da Bahia, que eu nunca imaginaria você na Bahia. Né? Então, eu quero que você conte essa história de novo para mim. Eu conto de novo com o maior prazer. Primeiro, mais uma vez, olá para todo mundo, né? Que bom que... Eu espero que nós tenhamos bastante audiência aí para essa conversa, né? Sim. Cachito, obrigada pelo convite. Vou recontar a história, mas é bom falar sobre ela, porque quanto mais a gente se afasta de certos fatos da nossa vida, mas a gente deixa de contar a história, né? E fazia muito tempo que eu não falava sobre a minha trajetória, mas enfim, para que todos saibam, né? Eu sou advogada, sou formada aqui em Ribeirão Preto pela UNAERP. Logo que eu me formei, aí vem a história da Bahia. Deixa eu perguntar uma coisa, mas você é advogada porque você queria ser advogada, porque... Como é que foi essa escolha? Porque você não tem cara de advogada. Mas não tenho, né? Não tenho cara. Eu confesso, assim, que eu não sou uma pessoa muito... Eu não gosto muito daquele protocolo que, né, é muito associado ao universo jurídico. E, de fato, eu não me identifico com isso. Mas, durante a minha faculdade, na escolha da faculdade... A princípio, a minha primeira opção era fazer biologia. Mas eu tenho um pai, né, que é bastante, assim, um cara durão, sim, né, e tal. E aí, não, biologia não, porque biologia não é uma boa formação, biologia não dá dinheiro. Os pais falam isso até hoje, eles falam isso, acho que de todas as profissões. Acho que até mesmo pro médico né, que o pai é formado em engenharia, ou a mãe é formada em... Né, e vai falar, esse negócio de médico dá dinheiro, não. Direito, ele vai falar assim, não, medicina não. Mas, enfim, no meu caso, meu pai, né, insistiu para que eu prestasse outra faculdade. Eu prestei Direito, estudei um ano na FADISC, em São Carlos, mas viajar todos os dias é bem pesado e acabei voltando e comecei o curso do zero na UNAERP. Foi lá que eu me formei, né? Mas... o direito, ele acabou ficando impregnado em mim. Eu gosto muito de direito, adoro, mas não também relacionado aos aspectos processuais. Eu gosto de direito material, falar de direitos humanos, direito ambiental, direito das mulheres. Aí tem mais sua cara. Aí tem mais minha cara. E eu sempre fui uma estudante bastante inconformada assim, com as coisas. Eu entendia o direito como um instrumento de transformação social. Aquele pezinho lá nas ciências sociais, né? Eu acho que é de família também, porque minha mãe se formou em ciências sociais, apesar de não exercer, mas ela foi professora por um tempo. Mas, enfim, então eu tinha essa ideia do direito, né? E lá para o final da faculdade, eu me envolvi, eu fiz amizade com umas pessoas, com um grupo de estudantes aqui de Ribeirão Preto. A maioria deles eram estudantes da USP, Daniel Fonseca, Henrique Kreuzfeld, a Vivi Laguna,
a Tati Noronha, são os meus amigos até hoje, inclusive, o Kamikaze. Eles tinham acabado de fundar uma ONG para trabalhar com educação ambiental. Lembrando que nós estamos aí em 1999, né? Virada. E nós temos 10 anos de Constituição Federal, a educação ambiental já estava lá no texto constitucional. Começando a se transformar. Exatamente. Né? As cabeças pensantes na USP já falavam sobre isso. Na faculdade de Direito não tive contato com essas temáticas, mas também eu me envolvi, eu comecei a estudar por conta própria Direito Ambiental. Acho que eu nem comentei isso na nossa primeira gravação. E aí eles precisavam de voluntários e através de uma outra amiga, que era amiga deles, a Simone, eu os conheci e comecei a participar da organização não governamental, que se chamava IBIRE, Amigo da Terra. Nós fizemos inúmeros projetos de educação ambiental aqui em Ribeirão Preto, no Otoniel Mota, em São Simão, em Santa Rosa de Viterbo. Fizemos coisas muito legais. E aí, eu estava em São Paulo fazendo um curso sobre terceiro setor no Senac da Penha e conheci uma senhora que morava na Bahia, Yolanda, e eu compartilhei os meus sonhos com Yolanda. Falei que eu queria trabalhar, tinha vontade de trabalhar com meio ambiente, com projetos, e Yolanda foi a ponte para eu ir para Ituberá, uma cidade no interior da Bahia, próxima ao litoral, para cima ali de Ilhéus, né, para baixo de Valença. Eu tive recentemente em Ilhéus, às vezes eu te comentei. Maravilhoso, adoro. A Bahia é o meu estado do coração, e isso não é um clichê. Sim. Eu adoro lá, adoro as pessoas que eu conheci lá, apesar de não ter retornado para Ituberá, mas sinto muita saudade, assim, um lugar que eu amei muito. E, enfim, por conta da Yolanda, né, ela acabou fazendo a minha ponte para ir para Ituberá, porque em Ituberá tinha uma outra organização não governamental mais estruturada, né, uma OCIP, que era o IDES, Instituto de Desenvolvimento do Baixo Sul da Bahia, e eu fui morar em Ituberá no início de 2002 e acabei trabalhando no IDES por 2 anos. Também conheci pessoas maravilhosas e isso, assim, foi uma revolução na minha vida, no meu jeito de pensar, na minha cosmovisão, né? Na minha autoestima. E foi aí que eu comecei a flertar com a educação, porque eu trabalhava muito com oficinas, capacitações, sim, né? E deixa eu só pegar um ponto legal nisso aí, que é o seguinte, né? Eu saí de casa muito cedo, né? Uhum. E eu sempre falo isso pro meu filho, falo para os amigos dele, assim, é uma coisa muito importante você sair da sua cidade, sair do lugar onde você nasceu. Não é porque não tem que valorizar onde eu nasci, não. É porque se a gente fica a vida inteira no lugar em que nascemos, a gente tem só uma visão do mundo, né? É só a partir daquele ponto de vista que eu enxergo o mundo. Quando você vai para um lugar completamente diferente, como o sul da Bahia, e eu conheço uma parte dele ali, sei exatamente do que você está falando, você passa a ter uma visão completamente diferente da sociedade, né, de como as coisas se organizam. Você sai daquele ambiente no qual você vive e você experimenta coisas tão diferentes que abre a sua vida, a sua visão, né? Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Exatamente. E nós estávamos, você falou nisso agora, me ocorreu assim um pensamento, eu vou compartilhar. Antes de eu morar na Bahia, eu fiquei 20 dias de férias lá, a convite da Yolanda, né? Sim. Então depois eu voltei para Ribeirão, simplesmente cheguei para os meus pais e falei assim, olha, vamos mudar para lá. Uhum. Mas como você vai se sustentar e tudo mais? Ela me arrumou, inclusive, um contrato para ser professora de inglês numa escola pública. E aí depois, quando eu conheci as pessoas do IDES, eu consegui trabalhar no IDES, né? Uhum. Tive uma oportunidade para trabalhar nos projetos do IDES. E aí é engraçado porque eu tenho, assim, essa cena na minha memória. Durante as férias, antes de eu morar em Ituberá, eu estava com Yolanda em Valência. Eu tinha ido com ela porque ela trabalhava na Secretaria da Educação e ela sempre viajava pelas cidades da região e ela me levou junto, né? Uhum. E na sala que eu estava à espera dela, tinha uma mini biblioteca
nós falamos de livro agora há pouco, sim. né, com a Sheila, tinha uma mini biblioteca e eu abri um livro do Nietzsche, tinha uma frase que eu não sei reproduzi-la, tá? Mas ele fala que a gente tem que olhar os telhados das casas de longe para a gente poder perceber a cidade com outros olhos, Sim. né? E eu anotei essa frase dele num papel e eu guardei no livro que eu estava carregando, que é o meu livro preferido, que é A Insustentável Leveza do Ser, que eu já li 5 vezes, Sim. e ele estava comigo nessa viagem na Bahia, né? Então é o que você falou. E aí agora eu lembrei desse momento, né? A gente tem que sair um pouco, se afastar do nosso cotidiano, né? Da coisa ordinária, para a gente poder olhar com outros olhos. Porque, assim, principalmente, né, quando a gente vive na cidade na qual nós nascemos, na nossa família, a família sempre tem aquela ideia de te proteger, que é o que seus pais, né, que até hoje acontece isso. Não, você tem que fazer isso, porque isso aí vai te dar segurança para o futuro. E não estão errados, né? O que eles querem pra gente é uma segurança, tal coisa. Mas você vai ficando preso em uma forma de enxergar o mundo, né? E o mundo é muito diverso. E eu fui para um mundo muito diverso, né? Porque uma maneira bem diferente de viver aqui em São Paulo, a vida que eu tinha tido até aquele momento, né? E as coisas as experiências pelas quais eu passei lá na Bahia, completamente diferentes, né? Do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal também, né? Mas eu acabei voltando. Uma coisa que eu acho que é interessante pontuar, porque já que nós vamos falar sobre machosfera, sobre red pill, lá na Bahia, e que eu não tenho problema de falar sobre isso, na Bahia eu fui vítima de violência doméstica, né? Eu tive um namorado, esse namorado, ele era uma pessoa bastante violenta, lembrando que nós estamos em 2002, 2003, né? No interior da Bahia. No interior da Bahia, nós não tínhamos lei Maria da Penha, e eu volto, né? Eu venho embora para Ribeirão Preto com excelentes experiências, mas também com uma marca, né? E até então não me reconhecia vítima de violência doméstica, porque se falava pouco sobre isso, ou então as discussões eram muito restritas aos ambientes acadêmicos, né? Enfim, aos órgãos públicos, e nós não tínhamos também, lógico, esse acesso, né, à internet que nós temos hoje, porque querendo ou não, isso eu acho que nos coloca com o assunto, em contato com o assunto diariamente. Sim. Né? E até um ponto importante do que você falou, que muitas vezes, né, a mulher que sofre violência doméstica, ela volta para lá e as pessoas falam, mas o que você está indo fazer lá? Porque ela não se enxerga sofrendo violência. Exato. Para ela é uma dinâmica natural do relacionamento. Quem está de fora vê de uma forma diferente, né? Mas quem está lá dentro às vezes não consegue compreender isso. Exato. E a construção de gênero e a gente sabe que o machismo, o patriarcado se aproveita disso também, né? Perfeito. Porque na construção de gênero você tem determinação prévia de papéis, e esses papéis, né, dentro de uma estrutura patriarcal, colocam o homem sempre nas posições de poder, de superioridade, né, de comando, de raciocínio, né? Então, assim, eu não tinha muita dimensão do que tinha acontecido comigo. Nós chamávamos de namorado obcecado, namorado ciumento, né? Mas não namorado abusador, não namorado violento, né? Essa palavra era bem pouco usada. A gente tem que pensar que ainda existia uma lei naquele momento da defesa da honra, né? Pois é. E as pessoas, é engraçado como a sociedade, né? Naquela época eu não enxergava isso, mas eu precisei, né, com os olhos de agora e muita terapia, voltar, né, os olhos para trás e entender o que aconteceu comigo, né? Inclusive, me ajudou muito o fato de eu poder, de eu ter reconhecido a violência, poder dar um nome para ela. Sim, eu fui vítima de uma coisa chamada violência doméstica e familiar, mas era curioso como havia uma normalização desses comportamentos do meu ex-namorado, né? Então, assim, as colocações das pessoas eram sempre no sentido de, ai, mas ele gosta tanto de você.
Ele te ama tanto, né? Nossa, ele é maluco por sua causa, né? E essa normalização é parte até de pessoas de sua amizade, da sua família, de tudo mais. Isso era muito comum. Mas você não tem que dar mais uma chance? Total. Porque também, assim, o nosso valor é muito medido, a partir das mulheres, né? Medido em função do relacionamento, ou a partir do relacionamento que você conseguiu ou não, né? Sim, então, assim, o relacionamento era o que parecia ser mais importante naquela época. Para mim não era, mas aos olhos dos outros, estar se relacionando tem um peso, né? E, enfim, tinha uma questão também da cidade ser pequena, de eu ser uma jovem nova chegando na cidade. De outra cidade. Exatamente. Então tinha um pouco dessa aura, assim, desse... E você colocou uma coisa que é importante, né? Parece, né, para nós que vivemos, parece que foi ontem, né? 2000 foi ontem. Outro dia desse estava comentando sobre isso, eu lembro da virada do milênio, né? Mas a nossa sociedade... mas a nossa sociedade mudou demais nos últimos 20 anos. Mudou. E até um dos pontos, nós vamos conversar sobre isso também, né? A internet, as redes sociais, o acesso à informação, a possibilidade de você falar com outras pessoas que pensam igual a você, né? As bolhas e tudo isso que a gente vai discutir depois, mudaram completamente as relações sociais nos últimos 20 anos. Olhar para um mundo de 25 anos atrás com os olhos de hoje, talvez falando, nossa, como eu era ingênuo, mas não era o mundo naquele momento, né? Era como as coisas se organizavam. Exatamente. Né? Voltando da Bahia, Cachito, só para concluir, eu acabo me matriculando num curso de especialização em gestão ambiental, né? Aí eu volto a trabalhar como advogada e um tempo depois eu tenho a minha primeira experiência como professora universitária na instituição que eu estou até hoje, né? Agora eu estou em mais de uma instituição, mas enfim, na instituição que eu entrei em 2012, estou até hoje, que é a Barão de Mauá. Depois eu fui para a FATEC, apesar de, né, daqui a pouco estou me despedindo da FATEC, daqui uns meses, daqui 2 meses. É mesmo? Nossa, chato. Passou super rápido com o contrato de 2 anos, né? Mas enfim, e aí me aproximei por conta própria do feminismo, né? Em busca também de respostas para as minhas dores. Porque, como eu te falei, eu não conseguia nomear o que tinha acontecido comigo, né? E depois eu fui entender. E aí eu fui dar esse nome ele me levou para um outro patamar de compreensão da relação que eu tinha tido. Nomear as coisas é importante. Exato, de me sentir menos culpada, de atribuir a responsabilidade também para aquele homem que era um homem abusador, que não tinha controle sobre os seus sentimentos, sobre as suas atitudes, sobre a sua conduta, né? E aí fui buscando esse conhecimento mais para me construir, né? Reconstruir, construir, reconstruir, e assim vai. E aí, na pandemia, eu fui fazer uma especialização em Direito das Mulheres. A pandemia trouxe essa coisa de positivo pra gente, que foi a possibilidade de você cursar, né, fazer cursos em diversas áreas que não estavam disponíveis no presencial. E eu percebo que a pandemia teve um aspecto nesse sentido, assim, muita gente falou assim, deixa eu aproveitar esse momento e fazer uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca pude, né? Exato. Teve um pouco disso. Exatamente. Também. E aí, assim, deu super certo, fiz a especialização e hoje eu me considero essa mulher, essa feminista, essa educadora, essa advogada em eterna construção, em eterno aprendizado, né? E também sou, além de muito indignada com tudo, né, com a realidade, sou uma pessoa bastante curiosa, assim. Então, quando nós começamos a falar sobre né, de movimento Red Pill há 1 ano atrás, né, a minha imersão na temática, ela foi aumentando, né? Infelizmente,
também aumentou em grandes proporções a popularização Sim, e a normalização desses discursos nesse último ano... e das ocorrências que tem nos mostrado o quanto esse ambiente, né, a machosfera tem cooptado jovens, tem sido responsáveis pelas práticas das violências mais absurdas que nós temos contra mulheres, contra animais, contra crianças, né? Uhum. E que, a ponto de nós hoje não estarmos mais só discutindo a importância de alertarmos, conscientizarmos, educarmos meninas, mas também os meninos, né? Sim, sim. Porque é uma geração que está muito exposta e muito suscetível a esses discursos misóginos e que nós sabemos que tem um propósito ideológico, mas também é um propósito financeiro, sim, né? Por sim. conta da monetização que as grandes as plataformas, empresas de tecnologia, por meio dos seus instrumentos, né? Do seu ferramental, elas conseguem proporcionar para os jovens que estão interessados né, em serem diferentes daquilo que eles são e, enfim, pega uma pessoa muito socializar, insegura, né? Exatamente, encontrar um grupo onde são aceitos, reconhecidos, compreendidos, onde são acolhidos, né, nas suas dores também, então... E esse é um ponto importante, e aí eu queria contar o meu lado dessa história aí, né, da nossa conversa sobre isso. Teve um momento na minha vida que eu fiz uma transição do mundo empresarial para o mundo educacional. Eu larguei tudo que eu fazia e fui ser professor. E me dediquei muito a isso durante alguns anos, mas infelizmente a gente sabe que o professor ganha muito mal no Brasil. E gradativamente eu fui voltando para o momento para o mercado de consultorias e tudo mais. E fiquei, de certa forma, apesar de continuar dando aula em pós-graduação, produzindo conteúdo, eu fiquei 10 anos fora da sala de aula de graduação. Mais até, quase 15. Eu dei aula de graduação até 2011, 12 e volto para a graduação em 2024. Quando eu decidi ficar em Ribeirão e eu falei assim, não, eu quero voltar para a graduação porque é algo que eu gosto, né? Mais, não é nem pela questão do dinheiro, é o que eu gosto, eu acabei indo lá para essa instituição, para Barão. E eu vou ser sincero para você, né? Assim, eu tinha chegado em Ribeirão em 2020 e eu tinha uma dificuldade muito grande, eu particularmente, de fazer amizades aqui, porque nós estávamos vivendo aquele momento político que começa ali em 2016, 2017, que foi se intensificando, ele foi ficando cada vez mais radical, as pessoas foram se radicalizando, e nós estamos num local que, assim, predominantemente tem um pensamento político predominante, por ser uma cidade muito voltada para a economia agrícola, por ser uma cidade muito voltada, né, para famílias muito ricas, e né, tem que ter toda a história. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de conversar com as pessoas, porque eu falava, se eu falar o que eu acho, eu vou tomar porrada, ou a pessoa vai se afastar de mim. Então quando eu chego na Barão e chego na sala dos professores, eu tinha um cuidado muito grande sobre o que eu estava falando. Eu fui mais ouvindo do que falando com as pessoas. Tentei fazer amizade com todo mundo, né, conversar com todo mundo, mas claramente tinha pessoas que pensavam de um jeito, pessoas que pensavam de outro jeito, e eu fui observando isso. Gradativamente, algumas pessoas, né, você, Elisa, o Ciccone, foram pessoas que eu fui entendendo, dá para conversar com essas pessoas sobre outras coisas, né, porque elas têm um pensamento parecido com o meu, né, nesse sentido. E eu acho que eu comentei isso com você, assim, o tema Red Pill, ele não me chamou a atenção pelo tema em si, mas por algo que eu vinha estudando e observando antes, que são as bolhas de opinião. Né? O que me chama a atenção na internet e nos algoritmos é a questão das bolhas de opinião, que a primeira grande expressão delas foi a política, né? Que a gente assistiu na eleição de 2018, depois em 2022, que é aquela coisa do radicalismo das pessoas, as pessoas parando de pensar, deixando outras pessoas pensar por elas, porque elas estão dentro de uma bolha de opinião que todo mundo só pensa igual a ela,
e ela está também numa câmara de eco em que tudo que ela fala é reforçado, repetido e aplaudido. E aí a gente começou, né, o negócio do Red Pill começou a surgir, assim, e você falou disso, e aí eu falei, pô, tem um assunto aqui que me interessa, que interessa ela também. Sim. Então, eu acho que antes de tudo a gente podia definir um pouco isso, porque você me ensinou algumas coisas na semana passada, né, até contou a história daquela autora de blogs, né, que já fala disso há mais tempo, então eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente chegar na história do Red Pill de novo aqui. Essa questão da existência da machosfera, aqui no Brasil, ela repercutiu bastante por ocasião do lançamento daquela série da Netflix, Adolescência. Sim, né? perfeito. Que foi, lembra, foi bem aí também que nós intensificamos a nossa conversa, porque todo mundo, primeiro, uma série que tinha um modelo de direção, não sei se é essa a expressão, totalmente diferente aquela, que chama, quadro único, não? Sim, que é tudo de uma vez, né? A tomada única. Tomada única, exatamente, a tomada única, e mostra aquele adolescente que aparentemente é um menino amado, cuidado pela família, na escola, socializado, mas que acaba cometendo um crime, e esse crime, né, ele acaba sendo associado a essas bolhas de radicalização, onde os discursos misóginos vão se propagar e encontrar esses jovens suscetíveis, vulneráveis, né? Num mundo em que nós sabemos que as vulnerabilidades, elas têm outras causas, mas elas não são discutidas, ou o sistema quer evitar que elas sejam discutidas, né? Sim. Então, a atribuição das responsabilidades da culpa é sempre da mulher e nunca da estrutura, né? De um sistema, de uma estrutura política, econômica, que coloca homens e mulheres nessa situação onde eles têm que serem violentos, enfim. E aí... A cultura do bullying, né? Exato, a cultura de bullying, né? E aqui no Brasil, eu já sabia, porque eu acompanhava, essa questão da machosfera, ela não é tão recente, né? Ela não é um assunto de agora, apesar dele estar sendo super debatido. Ele começa mais ou menos em 2010, né? Com o blog da Lola Aronovitch, que é uma professora da Universidade Federal do Ceará. Não sei qual que é a condição dela atualmente, se ela está aposentada ou não, mas ela cria um blog em 2008 para falar sobre feminismo. E neste blog, eu também não sei exatamente qual foi a trajetória que a levou a discutir estes assuntos, mas ela acaba fazendo algumas denúncias a respeito da existência de fóruns na internet que eram criados por homens e que reproduziam discursos misóginos, de apoio à pedofilia, de normalização da pedofilia, de maltrato a animais, de apologia ao nazismo, né? E ela ainda não ali na Deep Web, ali, né, que eles falam, exato, mas existia. Mas existiam, né? Esses fóruns onde essas discussões aconteciam. E que ela nomeia como os mascos ou masculinistas, abreviação de masculinistas. E ela fala mascos, né? Ela escrevia muito sobre isso. E ela denuncia, em particular, a atividade de um fórum chamado Dogolachan, que foi criado por um rapaz chamado Marcelo Valle. O Marcelo Valle, ele era o host desse fórum, né? E neste fórum, eles faziam a troca, além de propagar esses discursos misóginos, eles faziam troca de material de pornografia infantil. Eles tinham os chamados, inclusive foi denúncia da Lola, né? Os chamados manuais de estupro, né? Que agora voltou na notícia. Voltou, exatamente, mas isso é antigo, né? E ela acaba, né, nesse contexto, desencadeando toda uma operação da polícia indo atrás do Marcelo. Marcelo morava no Paraná, né, e ele fazia essas atividades a partir de lá, tá?
A Lola Aranovitch, ela passa um bom tempo, né, ela, assim, mais de 10, 15 anos depois, ameaçada pelos jovens que participavam desses grupos, desses fóruns, que eram seguidores do Marcelo. Teve uma época que ele foi preso, outro rapaz ficou no lugar dele. Eles divulgaram o endereço da Lola, dados de contato das pessoas próximas a ela, do marido dela, do lugar onde ela trabalhava. E isso tornou a vida dela muito difícil, né? Mas ela foi uma grande, a principal denunciadora da existência desses fóruns que já eram misóginos, já repercutiam isso na internet. E aí, o Marcelo acaba sendo preso, ele está preso até hoje, né? Ele foi processado, preso, e em 2018 cria-se a chamada Lei Lola, que é uma lei que atribui a competência para a Polícia Federal para poder investigar crimes cometidos em meio digital que são de misoginia, de ódio às mulheres e tudo mais. Então, assim, já desde essa época, a gente tinha essa reverberação também do discurso misógino, mas também dos perigos a respeito da comunhão desses jovens no ambiente online. E é muito, acho que é importante a gente ressaltar que foi sob a influência, né, destes fóruns, do Dogolachan e outros, que nós tivemos os dois principais ataques a escolas aqui no Brasil. Nos últimos anos nós tivemos alguns mais recentes, né? Mas antes deles, dois foram os que chamaram mais atenção. Em 2011, aquele rapaz invade uma escola pública no Realengo, no Rio de Janeiro, tá? Ele mata mulheres, a maioria meninas. Como é que eu sei dessa informação? Porque o HBO tem um documentário sobre este massacre da escola de Realengo, e uma das coisas que eles falam no documentário é o fato de que eles perceberam que a maioria das vítimas eram meninas. Então ele atirava nas meninas. E depois nós tivemos ali em 2018, 19, por ali, o ataque na escola em Suzano, que foram dois jovens também, né? Um jovem, um adolescente, o outro com mais de 20 anos, que também, isso depois a Polícia Federal investigou, né? Não sei se foi a federal, a polícia investigou, porque da época a Lei Lola é de 2018. Mas enfim, a polícia investiga e descobre que eles tinham uma atuação muito forte nestes fóruns, né? E muito influenciados por Columbine. Lá também, exato, né? Com a estética de Columbine. E eles também, nesses fóruns é muito comum, né? Ainda é assim, eles cultivam a figura desse jovem herói. Ele é um herói. Ele é um herói. Então, assim, eles são considerados verdadeiros, entre aspas, deuses, né? Para esses jovens, esses outros que têm a iniciativa de fazer um planejamento de ataque, matar uma pessoa e depois se suicidar. Né? Então, isso é tido como herói. Eles realmente eles legitimam e eles admiram essas figuras. Começou com Columbine, né? Com os dois jovens lá de Columbine. Então, assim, a gente já tinha os efeitos dessa machosfera, né? Em ebulição ali pelas camadas mais profundas da internet. Que agora a coisa está muito evidente, né? Eu quero chegar nesse ponto, mas deixa eu fazer uma observação antes. Isso para mim é uma coisa que, como eu falei, né? O que me interessa primeiro no assunto é a questão das bolhas de opinião, dos grupos sociais, e você percebe em todo o desenvolvimento, principalmente ali, o Facebook eu acho que é o grande detonador disso, mas depois isso vai ficando cada vez mais amplo, de interesses legítimos também. Você juntava, por exemplo, pessoas que queriam ler, você juntava pessoas que queriam falar de carros antigos, a pessoa queria falar de história. Orkut, né? Exatamente, começa com o Orkut, mas o Facebook leva para um outro patamar.
E aí, essas chans, né, e o 4chan lá é o mais conhecido deles, que é a origem do Anonymous, eles começam a ter espaços, né, primeiro desses assuntos, né, então, se você entra, o 4chan existe até hoje, você vai ter lá um board de política, você vai ter lá um board de tecnologia, você vai ter lá um board... Então, tem as pessoas conversando sobre aquilo. Mas, gradativamente, foram surgindo assuntos, né, mais específicos e mais, vamos dizer assim, críticos, né? Então começa a questão do nazismo, que começa a ser cada vez mais falado, de uma nova visão sobre o nazismo, né? A questão, né, do machismo, a questão política, tudo isso começa a crescer. E uma coisa que, assim, a primeira despertar que eu tenho para isso, não sei se você vai se lembrar, lá por 2016, 2017, surge nesses fóruns um desafio, que chamava Desafio da Baleia Azul, que as crianças se suicidavam, né? Assim, o grupo ia fazendo a criança se cortar, depois fazer tal coisa, depois até chegar ao ponto, e eles pegavam fotos dela fazendo as coisas e iam... E aquilo foi me chamando a atenção ali, naquele momento. Falei, cara, porque meu filho tinha 6, 7 anos na época, e eu ficava ali o tempo todo olhando para isso, para entender, para ele não cair nisso aqui, né, nessa história. Depois, lá por 2019, 2020, tem vários documentários surgem sobre isso, tem o Dilema das Redes, tem Privacidade Hackeada, né, Coded Bias, que são documentários que começam a mostrar como as redes sociais, os algoritmos criam essas bolhas e alimentam essas bolhas. E da mesma forma que você falou que a pandemia foi muito positiva porque nos deu espaço para fazer coisas positivas, ela também fez crescer essas coisas. Porque você estava em casa, à toa, pensando merda, né? Como diz meu pai, 2 cabeças juntas pensa merda. Né? E meu pai fala assim, uma cabeça sozinha não pensa merda, 2 pensam. Então, cuidado com quem se junta. E tem uma explosão de tudo isso, da política, né, da questão do nazismo, que volta muito fortemente, e começa a se falar muito, né, aquilo que estava nos fóruns escondidos, né, começa a vir para o mainstream, né, começa a vir para as redes. E eu vou te ser sincero que a primeira vez que eu ouvi o termo Red Pill, eu sou fã de Matrix, eu já assisti Matrix 1 milhão de vezes, eu adoro Matrix, porque é um filme sobre filosofia, né? E tem a escolha, né, da pílula vermelha e a pílula azul. Então a primeira vez eu falei, pô, deve ser sobre Matrix, vou assistir esse negócio aqui, né? Não tem nada a ver, e desvirtuaram completamente a mensagem. Não sei se você sabe, os diretores, hoje diretoras do Matrix, são 2 irmãos que depois mudaram, né, fizeram a transição sexual, as irmãs Wachowski, e elas são revoltadíssimas com isso, porque pegaram uma ideia delas e transformaram numa coisa completamente diferente. Né, porque ali eles querem dizer que a verdade é essa, que os homens são perseguidos, que os homens são isso, e a história que te contam, a pílula azul, é de que não, porque as mulheres é que têm direitos, que as mulheres são perseguidas, mas a verdade está na pílula vermelha, que é nós homens somos perseguidos, né? E aí a gente até comentou sobre isso, tem uma evolução disso aí. Primeiro isso sai das redes, dos fóruns, vem para as redes sociais, vem para o YouTube, mas vem com uma estética inicialmente muito machão, o cara fortão, o cara da academia, né? E eu até li depois um estudo sobre isso, como essa visão está muito voltada, muito ligada à questão do fitness, né, da musculação, desse universo, né, do fitness, é muito ligado a essas 2 coisas, mas gradativamente, eu comentei isso com você, eu vejo cada vez mais uma sofisticação nesse discurso. Pessoas falando muito bem vestidas, com argumentos muito bem construídos. E olhando para aquilo que eu começo lá atrás, para mim o Red Pill hoje está sendo usado meio como uma ponta de lança, assim, ó. Deixa eu colocar essas ideias nas cabeças das pessoas, mas tem algo atrás aqui, né? Sim. Da mesma forma que, por exemplo, a questão do nazismo. Não é coincidência que o maior
podcaster do Brasil fala sobre nazismo e, ao mesmo tempo, um dos maiores rappers do mundo fala sobre nazismo. Você está plantando algo na cabeça das pessoas, né? Uma normalização disso. Então, aí é que eu me interesso por esse tema, né? E a gente começou a discutir a partir daí, né? Sim, sim. E é interessante, você estava falando do quanto a machosfera, os red pills, eles são essa ponta de lança, né? Eles, de fato, eles estão associados a outras questões que são mais profundas, né? Sim. Só para fazer assim, um recorte antes de prosseguir, você falou da terminologia red pill, mas hoje você tem inúmeras terminologias, sim, né? Então você tem o incel, tem aquele homens que seguem seu próprio caminho, sim, né? Então, cada um desses grupos que estão presentes... MGTOW, uma coisa assim. Cada um desses grupos, eles sustentam um conjunto de ideias e até mesmo aqueles grupos que, inicialmente, eles querem vender conhecimentos, né, sobre investimento, mas que depois eles incorporam esses, sim, discursos e narrativas que são misóginos. Tem um documentário bem recente que a gente já discutiu também sobre ele, que é o do Machosfera, exatamente, que mostra exatamente isso, né? Que são aqueles caras que estão ali vendendo curso, vendendo estilo de vida. Estilo de vida, né? Exatamente. Sucesso, né? Ou então uma associação às questões religiosas, né? Um reforço muito grande mesmo da determinação, do determinismo biológico, sim, né? Sim. Então, que poderia justificar o comportamento masculino de uma forma mais agressiva, mais violenta, mais racional, né? E da mulher como apta para, né, tendo aptidão para ficar em casa, para ser mais delicada, para resolver os assuntos do coração e tudo mais. E você sabe, né, que tem um movimento disso também, né? Das mulheres... As chamadas tradwives. Tradwives, tá? Isso, né? Nós temos as tradwives. Que tradwives, hoje, as grandes... representantes do movimento tradwife, elas são excelentes empreendedoras, né? Sim. Nós temos aí posso falar aqui aquela que é a tal da Ballerina, né? Sim. Que é uma moça que ela atende todos os padrões do norte global, né? Sim. Magérrima, loira, de olhos claros, casada com um homem riquíssimo. E ela abandonou uma carreira, né, de bailarina, uma carreira artística, para se casar com esse homem. Ela só se dedica a ser uma esposa tradicional. Exatamente, a ser uma esposa tradicional. Então, acho que ela tem 5 filhos e ela faz aqueles vídeos, né? Lembrando que o marido dela tem muito dinheiro, ele é milionário, na verdade, acho que ele é dono de companhia aérea. E ela faz aqueles vídeos em que ela realmente, ela coloca um dos bebês dela, ela fica com 4 crianças, né, agarrados na barra da saia dela, um bebê no sling, e ela bate a manteiga, ela bate o bolo, assim, não tem nenhuma sujeira, né, nada, tudo muito e ela lindo. É lindíssima, todo mundo é lindo e tudo mais. Eu achei, até teve uma vez uma dessas influenciadoras nas redes sociais, que ela foi fazer justamente uma análise sobre essa estética da bailarina, né, a comunicação, a semiótica, né, da bailarina, e ela fala assim, olha, vocês já repararam que essas esposas tradicionais, elas nunca se postam, por exemplo, lavando uma privada? Sim. Né? Então elas nunca vão lavar uma privada, elas estão sempre... Vão fazer comida. Exatamente, elas estão sempre fazendo aquele bolo com blueberry... né, com aquela calda, com leite. A história das redes sociais que só mostra que é bonito, né? E hoje a bailarina, ela é dona de várias marcas, né? Inclusive de comida natural, né? Enfim, é uma grande empreendedora, né? E aí ela vende esse estilo de vida de que eu não trabalho, eu vivo para cuidar da minha casa, eu tenho cuidado com o meu lar. E a evolução disso, lamentavelmente, no Brasil, que eu fico absolutamente chocada, é a tradwife pobre premium. Ou então tradwife baixa renda. Baixa renda. Né? Que você vê mulheres baixa renda, mas se vendendo filmando, essa ideia. Exato, vendendo essa ideia. E você sabe que assim, é interessante esse... Por que eu falo que para mim é uma grande balão de ensaio?
né? Para mim, o Red Pill ele é meio que um balão de ensaio para outras coisas. Porque, assim, vamos voltar alguns meses aí atrás. Quando você pega, por exemplo, a ascensão da direita no mundo como um todo nos últimos 10, 15 anos. Isso tem uma explicação econômico-social. Todas as vezes que você tem uma grande crise econômica, como aconteceu em 29, como aconteceu em 2008, você vai ter um crescimento do nacionalismo, né, da visão da direita na economia e na política nos próximos anos, né? Porque quando você tem uma crise econômica, as pessoas vão ficar desempregadas e elas precisam arranjar um culpado para estarem desempregadas, e o culpado vai ser a pessoa que vem de outro país, o culpado vai ser a pessoa que é diferente, a minoria e tudo mais. Então, se você analisa a história da economia, sempre ela está ligada com a história da política nesse sentido. A crise de 2008, ela traz um crescimento do nacionalismo por volta de 2015, 14, 15, no mundo como um todo. No Brasil, Sim. Na Europa, que você tem o renascimento do país, dos partidos neonazistas, até na Alemanha, né? São chamados, inclusive, de ultradireita. Ultradireita, exatamente. Nos Estados Unidos, com Trump, né? Então, tem todo esse movimento que nasce aí na meados da década passada. Mas hoje nós temos um elemento diferente nesse sentido, que são as grandes empresas de tecnologia, né? As grandes empresas de tecnologia hoje elas dominam o mundo, a grande verdade é essa, né? Se você pega as empresas mais valorizadas do mundo, não são as que fabricam carro, ônibus, avião, nada disso, né? Eu vi uma piadazinha sobre isso que eu achei interessantíssima. O cara dizendo assim, o valor da NVIDIA, que é a empresa de tecnologia de processadores, é mais do que todas as fazendas dos Estados Unidos somadas. Espera aí, mas eu produzo alimento, o outro produz um chip, mas ela vale mais. E aí você pega a posse do Trump no segundo mandato agora, todos estão lá. E não só todos estão lá, como você tem Elon Musk no outro dia entrando para dentro do governo, e você tem, logo depois, na sequência, na mesma semana, todos eles desconstruindo o discurso da inclusão. Né? Dizendo, e aí você mesmo falou isso na semana passada, Mark Zuckerberg vira e fala assim, estamos precisando de energia masculina. Nas empresas. Né? E diz para justificar o fato dele ter descontinuado os programas de diversidade e inclusão nas empresas. Né? Então, por isso que eu falo assim, tem uma mudança social de poder aqui muito maior, que precisa ser validada socialmente do lado de cá, e para mim, tanto o Red Pill quanto essas questões do neonazismo e tudo mais, elas são balões de ensaio. Assim, eu estou educando as pessoas a pensar desse jeito, né? E isso está muito traduzido no discurso Red Pill, né? Sim. E aqui no Brasil, Cachito, eu acho que vale a pena, assim, consultar dois relatórios que, de fato... Me mandar esse relatório, não me mandou. Vou mandar. O computador aberto ali, eu vou te mandar. Inclusive, eu estava revisitando, né, esses relatórios. Um deles eu cheguei a ler por completo antes de vir aqui pela primeira vez, que eu acho que eles vão dar bastante suporte para esse raciocínio, né? Que são os relatórios do NetLab, que é da UFRJ, né? E do Desinfopop. Ambos são laboratórios que vão estudar desinformação, tecnologia, políticas públicas, né? O laboratório, o NetLab, ele lançou um relatório em 2024 que ele vai falar sobre a monetização, sobre as estratégias discursivas, né? E financeiras, né? De canais no YouTube que promovem a misoginia. Eles vão fazer um levantamento, eu acho que mais de 150 canais, né, salvo engano, esse eu não li todo o relatório, né, mas onde eles vão verificar que, de fato, esse crescimento da machosfera e essa revelação da machosfera para
além da superfície, para além dessas camadas mais profundas da internet, então a superfície, né, uma revelação à superfície, tem muita relação com o fato de que hoje as plataformas, elas dão suporte para a sua existência, né? Sim, sim. Então os canais... E divulgam, né? Exatamente, os canais eles são monetizados, né? E existe uma contrapartida financeira muito boa para os canais que têm curtida e visualização. Sim, né? sim. Então isso ajudou a popularizar o discurso misógino. Sim. Então essa é uma questão. E as empresas de tecnologia, elas têm se posicionado de maneira muito resistente à regulação dessas questões. Eu vejo né? até mais, eu tenho uma opinião até mais radical sobre isso. Eu vejo que as empresas de tecnologia e o YouTube, para mim, eu gosto muito do YouTube, estou muito presente nele e assisto muita coisa, não só não querem regular, como incentivam. Exato. Então você vê canais muito bons, com conteúdos muito poderosos, muito interessantes, que não tem divulgação nenhuma, não consegue, sem visualização. Os conteúdos não alcançam. Não alcança ninguém. Pessoas, e aí, do outro lado, tem esse usuários. tipo de conteúdo sendo, assim, entregues. E aí eu te falei da minha experiência com isso. De uma hora para outra, eu caí numa toca do coelho, né, de contos Red Pill, né, que eles me entregam isso aos montes. E aí a gente estava falando aqui, né, recentemente sobre os textos, né, com a Sheila, os textos escritos por IA, claramente textos escritos por IA. Então, a história é sempre a mesma, a história é exatamente a mesma. Eu sou um profissional da área de TI, da área de logística, ou seja, de áreas não valorizadas profissionalmente, e ela é da área de marketing e coisa. Eu dei tudo para ela, eu pagava todas as contas, e ela foi lá e me traiu. E agora eu larguei ela, deixei ela na miséria, e agora eu estou bem e ela está mal. E são 200, 300 vídeos, todos iguais, todos contando a mesma história. E aí, quando você vai ver, visualizações absurdas. Sim. Então, para mim, na verdade, as redes sociais, as empresas estão divulgando isso. Exato. É que você tem, atualmente, eu vejo que você tem assim, uma triangulação que formou o cenário, ou melhor, que deu as condições perfeitas para isso, que é pessoas dispostas, homens dispostos, até mesmo mulheres, né? Porque a gente tem também, infelizmente, a reprodução desses discursos misóginos entre mulheres, com defesa de posicionamentos, assim, inacreditáveis, como, por exemplo, tem uma influencer, eu não sei o nome dela, mas eu já vi vários vídeos dela, que ela fala que a amante é que salva o casamento, né? Sim. Então, assim, que as mulheres têm mesmo que tolerar, sim, que na verdade, no final das contas, se o homem ele sai com uma amante, ele volta para você. Esse discurso, então, ele está muito presente na direita, ele está muito presente até em algumas religiões hoje. Exato, exato. Então, essa triangulação essas pessoas que estão dispostas a fazer esses conteúdos, as plataformas, né, que ofertam uma tecnologia que não é transparente, né? E que proporcionam essa entrega, porque nós eles sabemos vão divulgar aquilo que eles querem. Exatamente. A toca do coelho, né, o buraco, também é em relação à transparência dos algoritmos, sim, né? Nós não sabemos como isso acontece. E, por outro lado, à frente, né, numa outra ponta, à frente dessas empresas de tecnologia, estes homens que estão totalmente alinhados com essas ideias, sim, mais conservadoras, sim, né, que assim deram uma guinada, né? Eu te falei, até agora te mandei, né? O segundo mandato do Trump, que a gente falou que é muito simbólico, né? Você chegar lá no dia da posse, estarem todos os donos das maiores big techs do mundo presentes. Então você tem o Sam Altman, você tem o Zuckerberg, você tem o Bezos, você tem o Elon Musk. Então isso não é nada. Sim. Nós sabemos que tudo tem uma simbologia e tudo tem um significado. E né? Eu até te mandei aparente essa semana. Não aparente.
Então, eu te mandei essa semana o tal do manifesto Palantir lá. Eu cheguei a ler sobre isso. Que é absurdo, assim, claramente. Tudo isso que nós estamos falando, ele fala, é isso mesmo. Nós vamos fazer desse jeito. E o cara está à frente, né? O fundador da Palantir foi sócio do Elon Musk, é um dos maiores investidores da Meta, está presente em outras redes sociais também como investidor. Então você vê que tem algo sendo construído, né? E aí eu ia comentar com você sobre o outro relatório que eu achei assim também super interessante, que é esse relatório do laboratório da FGV, que é o Desinfopop, né? Que eles fizeram uma pesquisa com canais do Telegram, tá? Que é uma terra sem lei. Exato, Telegram. que é uma terra sem lei. E aí, o que eles... Tanto é que o título do relatório, né, ele começa, a machosfera é política. Então, o que eles vão identificar nessa... Né, assim, vou falar muito brevemente, mas o que elas vão identificar nesse relatório, os pesquisadores e pesquisadoras desse laboratório da FGV, que a visão, a compreensão sobre política no Brasil atualmente, porque a pesquisa, né, só fala do Brasil, passa por essa visão de mundo onde são esses os valores cristalizados, né, de que sim, os homens eles são, existe uma hierarquia entre homens e mulheres. Sim. As entre mulheres raças, entre raças. Porque no Manifesto Palantir ele fala isso claramente. Entre raças. Eu te falei, eu cheguei a conversar com um colega da faculdade e ele faz, né, um trabalho sobre discursos xenofóbicos com imigrantes, né, de pessoas em relação a imigrantes. E ele me mostrou assim um print de uma resposta de uma entrevista que ele fez. Ele não me mostrou nome, não contextualizou, não identificou, mas ele falou assim, só leia esse pedaço. E o que estava escrito lá era um indivíduo fazendo uma defesa de medidas de eugenia à la Francis Galton, que é século XVIII, que é o pai da eugenia, né, que tinha eugenia positiva, eugenia negativa. Então, nós vamos proibir relacionamento entre as pessoas, nós vamos incentivar o relacionamento entre as pessoas que têm os atributos ideais para uma sociedade, né, perfeita. Então, o intelecto, a parte física, as virtudes. E ele mostra para mim, num dado momento, me chama a atenção, o rapaz usa uma expressão que é capital genético. Ele fala, nós temos um capital genético. E ele estava se referindo a ele, uma pessoa branca. Sim. Então, eles falam em capital genético. Essa pesquisa do Desinfopop, então, o que ele tem de interessante? Ele vai mostrar justamente isso, que as pessoas, esses homens, eles entendem a política a partir dessa visão de mundo, a partir dessa lente. Sim. Né? Posso só colocar uma coisa que você colocou aí e me remeteu a isso? Tem pelo menos 2 ou 3 falas do Trump nesses últimos meses que falam claramente isso, né? Então, ele vem aqui na América do Sul e fala assim, eu não vou aprender essa língua de vocês, eu vou falar essa língua de vocês que não presta. Eles já se referem ao Brasil como quintal deles, né? Então ele chega aqui com vários presidentes de países latino-americanos e fala, essa língua de vocês é inferior. E depois, eu não me lembro onde que ele está, mas que ele fala assim, só as pessoas são feias, as pessoas dessa raça são feias. Então, esse discurso está na boca, né, desses indivíduos. E que vai sendo... Só que nessa pesquisa do Desinfopop, eles vão, então, identificar que para falar de política, a política tem que estar associada a essa visão de mundo. Sim, né? Perfeito. A essa compreensão do que é o homem e a mulher na sociedade, sim, aos discursos misóginos e tudo mais. Eles chegam a fazer nesse estudo uma subcategorização dos grupos, né? Num total de 5, não lembro de todos, mas eu sei que
Um deles fala sobre desenvolvimento pessoal. Sim. Que é um dos caminhos que eles buscam, né? Um dos caminhos que eles buscam. O outro fala sobre investimento em criptomoedas. Então, eles usam os canais, né? Telegram. Sim, sim. E a gente sabe que isso está presente em outros canais também, YouTube, né? Outras plataformas. Eles usam esse chamariz das criptomoedas e dos investimentos para depois fazer esse reforço dos discursos misóginos. E para mim tem até uma explicação isso, né? Assim, olha só, você fala, quando você comentou lá atrás da Lola, você vê que o discurso é muito voltado primeiro para o adolescente, para o jovem que está em formação, e que quando você pega naquelas classificações que você falou, o incel entra muito aí, né? Que o incel significa que é o celibatário involuntário, quer dizer, não arruma ninguém, então ele se revolta porque as meninas não dão espaço para ele. Então é muito para aquela pessoa em formação. Mas esse outro discurso mais sofisticado, que fala da criptomoeda, que fala do empreendedorismo, que fala do desenvolvimento pessoal, que fala que você tem que acordar 4 horas da manhã e enfiar a cabeça no gelo, aquelas coisas, ele está pegando o jovem de 25 em diante, 30, que é aquela pessoa que começou a ficar desiludida com a sociedade, assim, eu trabalho, eu não pago minhas contas, eu não consigo ter as coisas, e aí entra um discurso, e esses discursos vão se juntando, que é o discurso do empreendedorismo, todo mundo precisa ser empreendedor, e ser empreendedor hoje é investir em criptomoeda, ou é vender coisa, curso e vender curso. Exato. E o discurso de que CLT não presta, tudo isso, na verdade, aí é uma tem a grande... questão, o discurso religioso, moralista. Né? O discurso, não sei se é uma das categorias que eles colocaram, talvez esteja em desenvolvimento pessoal, que é o discurso da saúde, da imagem, da musculação, né, de ser... Da testosterona. Então, pega esse jovem que está se sentindo assim, cara, meu emprego é um subemprego, eu ganho pouco, e eu estou vendo as pessoas... E qual que é o discurso deles? Eles mostram que eles estão com um carrão, cercado de mulheres, que eu acabei de acordar e já ganhei tanto, né? E é o discurso que vai pegar esse público. Sobretudo, assim, a facilidade com que isso vem, né? Exatamente. Como se esse manual de passo a passo, né, pudesse ser capaz de trazer todos esses benefícios para esses jovens, uma facilidade assim enorme, né, que não passa pela realidade da vida, né? E aí eu vou te falar... da grande maioria da população, não é nem brasileira, mas é planetária, né? Sim. E aí eu vou te falar uma coisa que... Lembra quando eu falei que eu observo hoje uma sofisticação desse discurso? Você começa a ver algumas dessas pessoas que falam muito bem vestidos, tomando um vinho com uma lareira no fundo, tal coisa. O discurso dele já é para um outro. É o público 45, 50, que passou por uma separação, né? E que aí se vende a ideia, tá vendo? A mulher levou tudo que era seu. Você construiu. A Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é um... E aí, eu vou te contar uma história, porque eu tenho um grupo de amigos que eu servi exército em 88. Significa que, quando eu servi exército, o exército ainda era muito poderoso, porque 86 ainda era, né, regime militar. 88 eu servi exército. E eu tenho esse grupo de amigos até hoje, eu faço parte de um grupo desses, todos homens da minha idade, mas 98,7%, né, acho que só eu, né, tem esse pensamento, pensa dessa forma, que tudo isso que a gente está falando aqui. Esse discurso é para eles, é para o cara de 50, 60 anos que está dizendo, tá vendo a minha vida? A minha vida eu me ferrei, porque eu me separei por causa disso, por aquilo do outro, porque agora eu tenho que buscar o meu caminho, que não sei o quê. Isso. Então você vê que essa sofisticação do discurso é para falar com outro público. E é uma sofisticação de discurso que passa pelo reconhecimento deste homem como vítima, como eterna vítima da sociedade, como um indivíduo que mesmo sendo, por exemplo, pobre, ele ainda assim é uma vítima da sociedade, ele entende que ele não tem algum privilégio em relação a pessoas negras, em relação a mulheres, né? Então também eu acho que é um discurso que se aproxima muito das emoções desses indivíduos. É por isso que a gente tem uma crise de masculinidade, porque esse é um homem que ele não se reconhece, ele não se entende, ele não se esforça para fazer isso,
mas ele encontra acolhimento nessas falas. Exatamente. Né? A culpa é da sua ex-mulher. E olha como isso é da idade. Para o incel, que é o jovem, que é celibatário involuntário, porque as meninas... O discurso é, não, a culpa não é sua, a culpa é das meninas que só querem o shed, né? Só querem tal coisa. Para o jovem de 25, 35 anos, que está preocupado assim, eu trabalho, não pago minhas contas, não consigo comprar um carro, não consigo isso, o discurso é, não, isso aí é culpa da sociedade, mas se você esquecer as mulheres, o MG Tal vai falar isso, esquece as mulheres, foca em você, segue o seu próprio caminho, e porque isso vai fazer você construir. Exato. E o discurso agora para esse homem acima de 45 anos é o discurso, tá vendo? Você construiu, você teria construído, mas você foi E agora você vai dar tudo de mão beijada, exatamente, não é? Assim, porque a justiça te obrigou, a Lei Maria da Penha te obrigou. Fala sempre com as dores, né, das pessoas. A gente vê, assim, lamentavelmente, um descompasso, né? Também, essa não é um raciocínio meu, mas eu também li em algum lugar essa frase e eu achei interessante. É o fato de que esse descompasso a gente vê as mulheres procurando o homem que não existe, que ainda não está pronto, e os homens procurando as mulheres do passado. Então, assim, as mulheres de olho nos homens do futuro e os homens de olho nas mulheres do passado. E aí as pessoas não conseguem se encontrar e se conectar nesse meio, né? Porque também faz parte de repensar quem nós somos na sociedade, né? Sim. Essa coisa muito de se completar só no outro, né? E não se completar em si mesmo. E também uma coisa curiosa, né, para a gente caminhar na nossa conversa, esse relatório da GV também contabilizou as menções ao Lula e ao Bolsonaro nos grupos. Chegou a ser assim, mais de 15 mil menções. E eles, né, concluem ali que existe um ideal de masculinidade que também está associado a um espectro político. Né? Então, assim, só que tem algumas coisas curiosas. Por um lado, eles veem o Lula como um homem que venceu, que chegou à presidência. Por outro lado, ele é o homem nordestino, o cara feio, o homem com deficiência, né? Que é casado com uma mulher, com uma feminista, com uma mulher feia. E por outro lado, Bolsonaro, que é um homem que tem essa retórica da aproximação com Deus, de valorização da pátria, que é casada com uma mulher que é um modelo de mulher, né? Então, assim, tem umas considerações bem interessantes. Mas é o que você falou, falam, né? Esse tema é político, né? E eu acho que, por isso que a minha visão é de que a machosfera, né, o Red Pill e todas essas denominações que você coloca, e para mim o neonazismo também nesse sentido, e o neofascismo, tanto que a própria Palantir se posiciona como tecnofascista, né? Tecnofascismo, assim. Todas essas revisões, né, e é muito revisionista isso, né, volta à história da eugenia, né, porque quando, por exemplo, você, num mundo nacionalista em que você tem que culpar alguém, culpar a pessoa que vem de fora é a primeira coisa que eu faço. Então, expulsar a pessoa, o migrante, né, a pessoa que foi para os Estados Unidos, falar mal do venezuelano, Então, esses discursos todos, né, eles vão sendo retomados e ressignificados como algo positivo, né? Então, assim, você pega, por exemplo, o discurso do Kanye West sobre o nazismo, assim, não, tem coisas negativas, mas tem um lado bom também. Qual é o lado bom, né? Então, e você vê isso sendo rediscutido como se tivesse dois lados. Como se Hitler foi um grande gestor, já ouvi uma pessoa falar isso. Como se você pudesse ter esses dois lados, né, na discussão. Aí, assim, acho que para pôr a cereja no bolo, né? Nós já estamos mais de uma hora aqui para variar, né? A sofisticação do discurso aconteceu essa semana, né? Sim. Você falou, Sheila bem tinha que ter voltado, né? Tinha que ter voltado para falar da repercussão, da participação do Juliano Casarré no programa da Globo News, lá sobre a condição da Júlia do Alibe, né? Também, assim, semiótica no lugar, né? Cara com a barba parada,
óculos, terno. O homem bem-sucedido. O homem bem-sucedido, gesticulando muito pouco, pernas cruzadas, tom de voz, né? O mesmo tom de voz, assim, em alguns momentos só ele se alterou, mas utilizando-se das mesmas estratégias narrativas que são denunciadas nesses relatórios, enfim, por pesquisadoras, por jornalistas, utilização que é a utilização de fake news com esse verniz de verdade. Sim. Com esse não é nem verniz, né, gente? Sim. Não, mas é não um sei verniz. se a expressão é essa, um verniz, né? Não, mas é uma mentira com um verniz de verdade, porque né? Eu agora eu dei essa como fala? Se tiver essa dúvida agora, porque há um tempo atrás parece que estava rolando um meme, as pessoas falavam assim, não é chocolate, é sabor, é sabor chocolate. Então, eu titubeei um pouco, porque eu falei assim, verniz, não, é verniz sim, mas também é por causa desse meme recente, então não é como fala, sabor, não é ciência, não é dado, não é evidência, é sabor ciência, sim. Sabor evidência, sabor fatos, né? Sim. Então falando ali... Fala muito com o que a gente estava conversando com a Sheila, de que se as pessoas não têm capacidade de compreender o mundo no qual elas estão, né, se elas não têm o hábito da leitura, elas vão decidir pela manchete. Eu li isso e eu acho que isso é verdade. E não leu a coisa para entender o mundo, né? E há uma dificuldade. Tanto que assim, as colocações dele foram assustadoras, sim, né? Porque ele reforça, primeiro ele fala que os hormônios, a testosterona, vai tornar o menino no útero da mãe mais sociável, mais agitado, né? Eu não lembro exatamente as palavras que ele usa. Então, enfim, reforço de determinismo biológico, né? Sendo que nós já sabemos que gênero é uma construção social, uma categoria analítico-relacional. Falando sobre aqueles dados sobre homicídios de homens por mulheres, de onde 2.500, nós não sabemos de onde ele tirou, né? Vozes da Minha Cabeça, não conhece esse instituto? Vozes da Minha Cabeça, né? Vozes da Minha Cabeça. Sei lá, não, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o anuário, né? Todo ano tem os dados, né? Pesquisa, Data Senado, organismos, observatórios independentes. Mas posso dizer, um dos discursos políticos hoje que eu fico chateadíssimo é o seguinte, é desqualificar os dados do IBGE, por exemplo. Esse é um discurso político. Não, dado do IBGE não serve. Exato. Como não serve, meu amigo? Né? Por quê? Porque eu quero criar o Instituto Vozes da Minha Cabeça, que tem que ter mais valor do que... E eu acho difícil, assim, também, por um lado, às vezes eu vejo alguns discursos do tipo, determinados grupos mais progressistas têm que aprender com esses grupos mais conservadores, como se faz, essas estratégias. Mas, por outro lado, eu fico pensando, assim, que também a estratégia, nós não queremos mentir, né? Sim. Porque, assim, também, mentira é uma estratégia, mas mentira não é uma estratégia, não deveria ser uma estratégia, mas, né? infelizmente, então, assim, às vezes eu fico pensando que a gente está meio que correndo, a gente corre atrás, é como se fosse um cachorro, corre atrás do próprio rabo, porque, assim, use as mesmas estratégias, mas as estratégias não são legítimas, né? Sim. Como é que nós vamos usar as mesmas estratégias? Nós estamos tentando falar as coisas que são verdadeiras. Então, olha, se eu estou sustentando que existe violência contra a mulher e ela vitima mais mulheres do que homens, né, e que morrem mais homens do que mulheres por diferentes causas, isso tem um fundamento, isso tem uma fonte, isso tem um dado que sustenta isso, uma evidência. Como é que nós vamos nos comunicar com as pessoas para expressar a verdade? Através da verdade. Só que elas não acreditam nisso. Esse é o problema. Formas e formas de se comunicar, mas elas não querem acreditar. Tem a questão da dissociação cognitiva, né, que é um problema que a gente não sabe como atacar, né? O grande problema hoje é isso. O conforto emocional de você estar em grupos que validam as suas ideias. As bolhas de opinião é isso. As bolhas de opinião, esse próprio discurso de que
É suficiente que você ache alguma coisa para explicar o mundo, né? Entender que as explicações do mundo não partem dos nossos, né, do nosso senso comum. Sim, do nosso ponto de vista, do nosso umbigo. Então, né? assim, O problema que eu vejo isso aí que você está falando é o seguinte: volta na questão da capacidade de ler o mundo. Né? Se eu não tenho a capacidade de entender o mundo como um todo, se eu olho só a partir do meu umbigo, e se eu estou dentro de uma bolha em que todas as pessoas falam a mesma coisa, todas as pessoas confirmam aquilo, tudo que eu falo tem eco, tudo que eu falo as pessoas concordam, aplaudem, eu gosto do aplauso, eu vou pensando cada vez mais desse jeito, e isso vai se tornando a minha verdade, né? E aí vamos lá em 1984, lá do Orwell, que ele vai mostrar isso, tinha o departamento da verdade. Qual é a verdade? A verdade que eu quero que seja verdade, né? Então, o que assusta, e a gente um pouquinho antes até comentou sobre isso, sobre o futuro disso, é que cada vez mais você tem, isso não é Brasil só não, tá? É mundo. Você tem mais pessoas acreditando nessa verdade paralela, na pós-verdade. Né? E, Sibeli, se a gente continuar conversando, a gente não sai daqui, é sábado à tarde, se é segundo sábado você vem aqui, então vamos... Eu tô achando que eu vou ficar sócia. Vai ficar sócia. Então eu vou pedir para você ir encerrando, porque senão a gente não sai daqui nunca mais, mas eu quero que você coloque seus pontos centrais. Meus pontos centrais. Depositar fé na educação, só que nós precisamos resolver os problemas estruturais da educação, né? E não os problemas voltados ao professor, né? Sim. Enfim. E nós temos que arrumar um jeito de abordar esses assuntos com esses jovens. Sim. Concordo muito nisso. Para nós que somos professores universitários, né, que nós estamos recebendo esses alunos do pós-pandemia, homens que já, né, vêm para a gente totalmente articulados, imersos no meio digital, não são como nós, né, pessoas da nossa idade, que nós tivemos que fazer essa transição, né, essa adaptação do mundo analógico para o mundo tecnológico, né. Então, eu acho que nós precisamos arrumar um jeito de conversar com esses jovens, né, de colocar isso na pauta cada vez mais, porque se trata de discutir, não é só um modelo de masculinidade, mas é um modelo de sociedade que a gente quer, né? Sim, eu sei que isso é uma fala meio clichê, mas a ideia é essa, né? Entender que é condição humana esse dinamismo, essa capacidade de mudar, de se reinventar, Sim, de repensar, né? O problema é que, no meu ponto de vista, como sociedade, eu gosto muito de antropologia, de sociologia, de filosofia. O problema é que eu vejo que a nossa sociedade está regredindo de coisas que já estavam conquistadas. Coisas que vinham sendo cada vez mais comuns, você vê, né, um resgate, um retorno, coisas de lei até, né, assim, você vê cidades discutindo a questão das cotas aqui, como se... Né, vacinas, né, de vacina. Não, vacina é um absurdo, isso aí eu nem gosto de discutir então, assim, esse assunto, porque... Eu espero que a gente consiga chegar nesses jovens e valorizar essas iniciativas como, né, a própria Sheila que colocou a experiência dela de cada vez mais eu acho que poder trazer esses indivíduos para universos diferentes daquele que são os típicos da tecnologia. Sim. A tecnologia não é ruim, muito pelo contrário, ela nos ajuda num monte de coisa, ela é uma ferramenta super útil, mas a gente também precisa, eu acho que olhar para o mundo com outros olhos, buscar outras experiências, buscar leitura, se desafiar. Sim. E não aceitar, né, que a normalidade desses absurdos. Eu acho que isso é o principal, né? Então, assim, por mais que eu tente, às vezes eu falo assim, estou lendo muita notícia sobre violências contra mulheres. Os meus livros, as minhas leituras do ano passado, até comentei isso com as meninas há um tempo atrás, com as minhas amigas, né? Amigas da vida e amigas de leitura, né? E, nossa, no ano passado eu só li livros que em algum momento tinha violência contra a mulher.
Aí eu li Triste Tigre, O Invencível Verão de Liliana, todos os livros que falam sobre violência contra a mulher. Aí, vamos mudar, vamos ler um clássico. Entrei no clube do livro clássico, que é Os Miseráveis. Nossa. E aí, você chega na história da Fantine e você fala... Aí. E aí? A mesma coisa. A mesma coisa, não consigo Logo Os Miseráveis. Isso significa que a violência das mulheres, lamentavelmente, é uma história que está sempre presente, que se repete. Está na sociedade. Você pode não ler um livro específico sobre isso, mas em algum outro livro, a violência contra a mulher ela vai estar lá. Sim. Se você pegar, eu falei aqui que eu sou apaixonado pelo Cortiço, você vai ler o Cortiço, está lá. Mesmo quando aquilo não foi nomeado contra violência, como violência contra a mulher. Sim. Então você está lendo, né, o Vitor Hugo, que é de 1850, alguma coisa, se eu fui imprecisa com a data, me perdoe. Mas você tem ali a descrição de situações em que as mulheres, elas são submetidas a violências, né, absurdas, incontáveis. E ninguém fala que aquilo é violência contra a mulher, né? Como nós, nos termos de hoje, com a lente de hoje. Sim. Mas quando a gente pega a obra, a gente sabe que é. Então a gente consegue, né? Sim. Então, assim, enquanto a gente também não falar sobre isso, se isso se tornar... Não é uma normalização do absurdo. Nós temos que normalizar a leitura crítica dos absurdos, sim, né? Isso que eu falo, é a leitura do mundo. Então, a gente que a gente não está sabendo ler mais. Então, a gente precisa entender que a violência... contra a mulher também foi uma condição para essa nossa sociedade atual prosperar. Sim. Né? Estar do jeito que ela está. E não é nem atual, não, né? Porque assim, eu estou num dado momento sócio-histórico, esse é o momento atual, né? Mas a verdade é que nós temos violência contra a mulher desde sempre. Sim. E que a estrutura capitalista, ela precisou e ainda precisa da reprodução, precisa do trabalho de cuidado, né? Então nós precisamos discutir violência, sim, porque ela é a base da sociedade. Exatamente, ela é a base da sociedade. Essa sociedade também se cria a partir da violência contra a mulher. Então, como é que nós não vamos falar sobre isso? Bom, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar o resto do dia. Nossa Senhora, a gente não para. Adorei participar. Eu também adorei. Muito obrigada, Cachito. Obrigada pela audiência. Enfim, que nós possamos aí, eu acho que de alguma maneira chegar, né, nos ouvintes e sensibilizá-los. Sim, eu também acho isso. Eu acho que você falou muito o papel do professor e eu coloco isso, né? Nós como professores, seja do ensino médio, seja do ensino superior, às vezes isso é uma discussão, né? Principalmente na área de gestão, eu como professor só tenho que falar de gestão, né? Ou eu tenho que falar de sociedade para as pessoas, exato, também, né? Exato. Às vezes, no meio da aula eu paro e vou falar de outra coisa, e às vezes tem aluno que fala, mas tem que falar, não, mas a gente tem que falar de outras coisas também. Você vai pegar pesquisas do IBGE, o quanto de machismo nós não temos no mercado de trabalho. Sim, sim. Como é que você vai discutir o mercado de trabalho, a gestão nas empresas sem falar disso? Recrutamento e seleção é extremamente preconceituoso com a mulher. Né? A gente sabe, né? E tem viés de gênero. Sim. E é um tema que você tem que abordar, né? A gente vive em sociedade. Exato. Bom, pessoal, o episódio vai estar inteiro nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Spotify. Eu vou postar alguns cortes, porque não dá pra gente postar todos, mas eu vou dar todos os cortes para a Cibele, para ela postar bastante nas redes dela também, porque aqui vai ter corte pra caramba do nosso bate-papo. Mais uma vez, né, é um tema que eu pensei muito em trazer, não é o centro do Mais Que Um, mas nessa segunda temporada do Somos Mais Que Um, eu estou entendendo assim, tudo bem, eu quero falar de carreira, eu quero falar de educação, eu quero falar de profissões, mas não dá para falar disso sem falar de sociedade, né? Então, falar sobre leitura, falar sobre isso que nós discutimos agora, também é falar de carreira, também é falar de educação, também é falar de sociedade. Perfeito. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir. Até o nosso próximo